Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra aí o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, glória a Jesus, versículo de número 24, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 24, para a glória do Deus vivo. Aprove o Senhor de trazer a este lugar. Eu acredito que todas as vezes que o Senhor te traz a esse lugar, tem um propósito. O propósito de Deus nessa semana é revelar o seu poder, a sua glória. Aleluia, Jesus. Quantos dos nossos queridos amados irmãos encontraram? Por favor, diga eu. Lemos a palavra do Senhor que diz assim, primeiro livro do Novo Testamento, que diz assim: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era versículo de número 25. Mas, aleluia, glória a Deus, sempre tenho mais, aleluia, sempre tenho mais de Deus, aleluia. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, aleluia, caminhando por cima do mar. Não, eu vou de novo. Caminhando por cima do mar, aleluia, caminhando por cima das águas, aleluia. E hoje nós iniciamos mais uma poderosíssima campanha. Atente para essa poderosa campanha. O Deus que surge em meio à tempestade, aleluia. Você pode dizer o Deus que surge em meio à tempestade. Vamos lá. O Deus que surge em meio à tempestade. Pois é, a primeira palavra é que ele vai surgir no meio da tempestade, aleluia. Vamos clamar nesse instante, aleluia. Feche os seus olhos nesse instante, aleluia. Vamos clamar. Só você e Deus sabe as tempestades da vida. Só você e o Senhor sabe as tempestades que você vem enfrentando, seja ela espiritual, aleluia. Seja tempestade financeira, seja tempestade familiar, seja tempestade emocional, seja tempestade que for, ele surge na hora certa. Já tem crente sentindo a graça de Deus neste lugar. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós estamos iniciando agora, Senhor amado, uma poderosa campanha, aonde, Senhor amado, o Senhor surge em meio à tempestade. O clamor do meio-dia já está presente clamando. O clamor do meio-dia, Senhor, já está clamando. Surge na tempestade dele, surge na tempestade dela. Pelos olhos até contempla o Senhor surgir em meio à tempestade. Pelos olhos da fé contempla o Senhor agora, aleluia, se aproximando. Deus já está bradando neste lugar. Ele está surgindo, Maria Clara. Só que a tempestade que te assola é o emocional. E Deus está falando: eu estou acalmando, eu estou surgindo na tempestade. Deus, até quando essa crise de ansiedade? Senhor, até quando a
segura, a minha te sustenta, a minha calaia, seja tocada aí agora. Você vai sentir literalmente, jovem, a mão de Deus tocar no teu coração. Vai queimar agora. Vai começar a queimar a tua alma. Vai começar a aquecer a tua alma. E agora, o Senhor diz: marcha. Eu te quero marchando. Isso, filha. Marcha, que eu te quero marchando na minha presença. Começando por cima das águas. Deus está te ordenando nessa tarde, aleluia. Caminha, 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 caminha. Tem mais. Toca, Senhor. Mais forte, Jeová. Desceu. A glória dele desceu. O Deus que surge em meio à tempestade. Recebe agora, ele está surgindo. Soberano Deus, maravilhoso Deus, eterno Deus, magnífico Deus, altíssimo Deus, supremo Deus, aleluia. A igreja está clamando: o Deus que surge em meio à tempestade, ele está aqui. O Senhor está aqui, ó Supremo, ó Comandante, ó General, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha a graça dele aí sobre a tua vida. Ai, 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 ai. Olha calama, sanderaba, candaraia. Meu Deus do céu. Olha as águas se acalmando. Olha as águas se acalmando. Olha lá, olha as águas se calaia. Olha as águas se acalmando. Quem veio para adorar, adore. Quem veio para clamar, clame. Ele está dizendo: eu estou acalmando a tempestade. Eu estou indo no meio da tua tempestade. A lava irmã Leandra, toca na mão dessa irmã que está no seu lado. Deus está dizendo: filha, sou eu quem abro a porta, sou eu quem dou, sou eu quem tomo, sou eu quem. E nesse instante o Senhor está visitando teu filho agora. A tempestade lá é também emocional, mas também é física. E Deus está dizendo: aí nessa semana tu terás mais um testemunho. No teu filho amado Jesus Cristo, abraça o clamor do meio-dia. E aonde houver um crente batizado no Espírito Santo e com fogo, fogo, Senhor, eu disse fogo, porque o Espírito Santo se trabalha quando ele desce, as lágrimas vêm. Quando o Espírito Santo se trabalha, ele enche. O milagre vem. Olha o que Deus está falando aí agora. Olha a presença dele. Deus vai dar a mesma visão que Deus me deu aqui agora. Ele andando por cima das águas, vai. Ai, 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 ai. Olha aí, desceu. Olha a presença dele forte. Olha aí, calma, eu ouço línguas, barulho de línguas estranhas. Deus de perto, Deus de longe, Deus que vai, Deus que opera, Deus que vai, Deus que
poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, clamor do meio-dia. Glória a Deus. O Deus que surge em meio à tempestade. Aleluia. Nós sabemos que nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. O Senhor, Ele te gerou, Ele te formou, Ele te colocou no ventre materno. Todos nós que estamos aqui no início dessa tarde, fomos fruto de um enlace matrimonial entre duas pessoas. Aleluia. E quando nós nos deparamos, Bíblia Sagrada, por favor. Bíblia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O Senhor Jesus Cristo é o único ser humano, aleluia, que veio sobre esta terra, aleluia, e não houve uma conjunção carnal entre ambos, homem e mulher, para que assim pudesse ser gerado no ventre materno. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que estando Maria desposada com José, desposada quer dizer, era prometida de José. Ele é prometido, aleluia, ela era prometida de José. Eles não tinham conjunção carnal, mas o Senhor disse, aleluia, tudo é possível. Aleluia, vou de novo, aleluia. Ele vai dizer, Lucas capítulo de número 1, tudo é possível ao que crê. Ele vai chegar e vai dizer, salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ele estava dizendo, você foi separada, você foi escolhida, você foi ungida para quê? Para trazer o Salvador. Aleluia. Então entra, aleluia, você está sendo cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo enche o teu ventre agora, mulher, aleluia. Aí Maria vai dizer, mas eu não conheci homem algum. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu sou pura, e para me gerar é necessário ter uma conjunção carnal. Foi nessa hora que ele disse, não, para o Deus Todo-Poderoso, Ele dá como Ele quer, Ele faz como Ele quer, e milagre não se explica, pois você vai vivenciar o milagre, porque você vai carregar sobre o seu ventre o Salvador, o libertador. Pode de novo, aleluia. É o bom cara, soprar. Jesus nasce em Belém, e lá está o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, a quem nós adoramos, devotamos a nossa adoração, devotamos a Ele, tributamos a Ele somente a nossa adoração. Não colocamos nenhum intermediário que não seja o Senhor Jesus Cristo a falar com Deus. Maria, ela merece todo respeito, mas não merece adoração. Maria, ela merece o respeito sim, mas não merece devoção. Maria merece sim respeito por ser uma mulher que foi separada, que foi ungida por Deus, mas em nenhum momento você vai ter o próprio que nasceu dela, aleluia, adorar ela, se prostrar diante dela. Não. Quem merece honra é Ele, quem merece honra é Ele. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Agora Jesus está nos seus 30 anos de idade. É necessário que se cumpra a promessa que um dia foi liberado para a vida dele. Ele estava junto ao Pai, aleluia. João 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e habitou entre os homens. Se fez carne, mas é Deus. Se fez humano, mas é Deus. Não, eu vou te dar, aleluia. Ele estava dizendo, vai vir humano, mas sem propósito. Vai vir humano, mas sem
vai separar alguns discípulos. Uns chama de discípulos, outros de apóstolos. Aleluia. Eles são escolhidos a dedos. Foram ungidos, separados. Enquanto Jesus foi separado por Deus, Jesus vai separar os discípulos. Aleluia. E entre eles, Deus, e entre eles está Pedro. Está Pedrão, pois é, aleluia. Muitas das vezes, em algumas ocasiões, em algumas ministrações, eu, missionária Evelyn, aleluia, vou falar por mim, vou falar algumas vezes que eu conjecturei, aleluia. Eu posso ter uma narrativa diferente do pastor Elvis, do segundo pastor da igreja, aleluia, daqui da DPVH. Nós vamos divergir, mas uma coisa eu entendo, que todas as vezes eu preguei dizendo, Pedro foi fraco, aleluia. Mas Pedro, aleluia, quando Jesus está andando por cima das águas, ele foi o único que se levanta e diz: és o meu Jesus. A voz eu conheço, é dele mesmo. Ai, 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 a voz eu conheço, é do meu Jesus que eu estou andando com ele. Foi ele que me ungiu, foi ele que eu estava lá lavando as minhas redes, aleluia. Ai, 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 enquanto eu estava lavando as minhas redes, eu estava pescando a noite inteira e nada pesquei. Aliás, eu estava tentando pescar, joguei a rede e nada puxei. Mas naquele dia, ele me mandou um lança de novo no mesmo lugar. E quando eu puxei, ai, não vou de novo, aleluia. Quando eu puxei, era tanto peixe que o meu barco parecia que ia picar. É a mesma voz, mas os outros estão dizendo: é um fantasma. Aí ele disse: não, essa voz eu conheço. Alguém está entendendo que Deus está falando? Você conhece a voz do teu pastor? Você conhece que quando é ele que está falando com você, você vai ter a sensibilidade de ouvir ele falar. Ai, ela baixou, decai. Levanta a mão do céu, por favor. Vai ser a única vez que eu vou pedir nessa ministração. Agora, por gentileza, se assim você pode, por alguns segundos, aleluia, feche os teus olhos e tenta imaginar agora. Ai, 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 irmã Margarete, Jesus andando sobre as águas. Lembra? Bíblia de frente ao mar. E ele falando no teu coração. Bíblia era a Senhora, Deus e o mar. E ele lá falando no teu coração. E ele lembrando de tudo que Deus fez na sua vida e na sua história. Reclamando quantos livramentos, não somente da minha amada, mas para os teus filhos, para sua esposa, para os teus netos, a Labacandaraia. E tu dizia contigo, é o que Deus está me falando. Só te agradeço. Eu não tenho nem palavras para pedir mais nada. Só te agradecer. Ai, 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 ai. Chorei a maçura e me cantarei. Terei a chore. Pensa, igreja, aleluia. Orava, cantarei para a senhora saber mais uma coisa: que Deus é na sua vida. Orei, calava, chore, me cantarei. A água começou a se movimentar diferente. Deus está dizendo: é eu e você, é você e eu. Entra no quarto, fecha a porta e fala comigo. Diz o Senhor. Imaginou? Se és tu mesmo, Senhor, deixa eu ir até contigo. Jesus, na sua mão corpórea de novo, está dizendo: aleluia, eu estou andando sobre as águas, porque a natureza tem que obedecer a minha voz. A natureza, aleluia, eu não sei, aleluia. Só sei que o mar virou sólido. Só sei que o mar, aleluia, que era líquido, passou a ser solo.
fortaleza, então deixa eu ir contigo. E lá vai Pedro, dá o primeiro passo. As águas estão sólidas. E lá vai Pedro, dá mais uma vez, mais um passo. E as águas continuam sólidas. Mas Pedro, olhando para um lado e para o outro, se distraindo, perdendo o foco, perdendo a atenção, aleluia. Diferentemente de falar que ele não teve coragem, diferentemente de falar que ele não teve fé, ele somente se distraiu, porque o foco era olhar para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você vier no clamor do meio, se você olhar para mim, você vai ver uma mulher pecadora. Se você olhar para mim, você vai olhar uma mulher falha, que muitas das vezes vai errar falando, vai errar conjecturando. Mas se o teu foco de vir aqui no horário do meio-dia for Jesus, pode ter certeza que a tempestade não te derruba, que a tempestade não te sucumbe. Jesus estendendo a mão para ele que está indo embora no fundo. Estende, levanta e diz: homem, a tua fé estava até boa, mas eu preciso falar com a minha igreja lá no futuro. Aleluia. Enquanto você olhou para o lado, você afundou, mas a minha igreja que estará, aleluia, maravilha, Jesus, dia 10, aleluia, 12 mais 1, no horário do meio-dia. Tem tanta coisa para fazer, tem pão para pagar, você tem a sua casa, você tinha qualquer outro lugar para estar, não nesse horário aqui. Isso é loucura, mas nós somos loucos mesmo. O que para o mundo é loucura, para a igreja é poder de Deus. Aleluia. Pois é, você deixou tudo, parou tudo e veio no clamor do meio-dia. E Deus está falando: o Deus que surge em meio à tempestade. Aleluia. Você pode dizer para o irmão: o Deus surgiu no meio da tua tempestade nessa tarde. Fala, aleluia. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe por que ele está aqui? Eu venho de final de semana, pense numa correria. Eu vi essa daqui. Terminou o clamor do meio-dia, aquela chuva abençoada aqui no clamor. Ficamos até a noite, saindo daqui quase 20 horas. bendito Jesus. No sábado, nós tivemos pegar no culto rosa. Falando em culto rosa, dia 18 sábado, tá bom? Glória a Deus. E veio agora. E o Senhor falando comigo. Domingo pela manhã com as crianças. Aleluia. Já domingo pela tarde já estava queimando em febre. Cheguei nessa manhã queimando em febre. A voz quase não saía. Foi tão perceptível que a irmã Elisete perguntou: a senhora está bem? Eu disse: eu estou com febre. A senhora está bem? Eu disse: eu estou mal. Mas o Deus que surge em meio à tempestade, é o mesmo Deus que faz a crente sorrir no meio da adversidade. Porque está feliz quando tudo vai bem, é graça, é normal. Mas adorar na tempestade, alguém entendeu? Alguém entendeu? Mas se levantar no meio da tempestade para orar, são poucos, são poucos. Duas lições. Bíblia, por favor. Já vamos finalizar. Mateus capítulo número 14, versículo de número 24. Foi aonde nós lemos, igreja. Aleluia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Qual é a importância da fé? Porque não adianta você olhar para mim, receber essa palavra aqui quando você sair lá fora. Qualquer tempestade te derruba. Qualquer falácia te derruba. Qualquer, aleluia, distração te derruba. Hoje você é crente, mas no final de semana você não é.
Hoje a sua mesa está aqui, mas no final de semana não é. Então a importância da fé é a dependência dele. A importância da fé é falar: deixa eu ir contigo se és. Aleluia. Então a primeira lição é você manter a sua fé. Aleluia. Segunda lição é que se você manter a fé, a presença de Deus no meio da tempestade, ela é insubstituível. Porque a presença humana, ela vai ser substituível. Eu não consigo passar um dia sem meu digníssimo esposa. Eu consigo passar um mês, será? No mês não. Aí já foi demais, uma semana dá. Substitui. Alguém ficou viúva e viúva bem, alguém substituiu aquela pessoa. Mas quem depende dele, aleluia. Mas quem depende dele, não tem nada que substitua a voz e a presença dele na tempestade. Não tem macumbeiro, feiticeira, cartomante, numerologista, não. Deixa, Deus usou a irmã Hebe para falar comigo. Mas eu vou olhar aqui o meu horóscopo. Eu vou olhar aqui o meu signo aquário. Vou lá ver. Eita, olha, vai acontecer isso. Não, você não precisa disso. Por trás de tudo isso é só uma maquiagem de Satanás. Mas ele está falando: eu sou dependente dele. Eu sou dependente da voz dele. E o que ele está falando? Anda por cima das águas. Dessa tempestade, aleluia. É você, irmã Valéria, que vai andar por cima da tempestade. É você, irmã Sandra, que vai andar por cima da tempestade. É você, Bruniele, que vai andar por cima da tempestade. Deus falou comigo quando estava no lugar. Diz a ela que eu já bradei hoje ao coração dela. Já dei a palavra para ela. Já visitei a alma dela. Deus está falando aqui. Muitas pessoas não vão te reconhecer. Porque o culto que tu tivesse comigo, nada vai substituir mais. Deus está dizendo: eu constrangi a tua alma, eu constrangi o teu coração, e por isso veio a sensibilidade. E Deus está dizendo: a glória dessa última casa é maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a igreja que glorifica? Fica de pé, por favor. Eu até disse para alguém, não sei se eu vou conseguir pregar. Talvez eu daria uma palavra, mas ele me visitou. Palavra-chave: mantenha o foco, não se distraia. O caminho é reto. Ele está falando: venha reto. Não perca a distração. Porque o Deus que surge em meio à tempestade está aqui nessa noite. Você pode levantar a sua mão uma última vez, aleluia. Lá no terceiro andar. Finalizo agora a minha participação. Mas Deus está mandando eu dizer nessa tarde para essa igreja chamada Clamor do Meio-Dia: o Deus que surge em meio à tempestade está neste lugar. Irmã Aline, olha para mim. Bata as suas duas mãos assim, ó, aqui na frente. Pode bater as suas duas mãos. Bata as suas duas mãos assim. Isso. Deus está falando: eu estou quebrando cadeada. Isso. Eu te dou línguas e partida de fogo. Eu te encho com meu espírito agora. Recebe fogo, aleluia. Deus está falando: não tem mais a lava churimi de
Ele diz: recebe línguas repartidas de fogo agora. Fogo, segura. Senhor, o Senhor é o Deus que surge em meio à tempestade de todos nós. Todos nós enfrentamos uma tempestade da vida. Como eu já disse, Senhor, é espiritual, financeira, material, aleluia, conjugal, Senhor amado, emocional. Mas que o Senhor surja, Senhor amado, em meio à tempestade da tua igreja, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia. Você pode mais uma vez dar uma salva de palmas para a glorificação do Senhor. Aleluia. Pega na sua contribuição uma oferta de louvor a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe todos os nossos queridos e amados irmãos que sempre estão contribuindo via transferência Pix, que contribuem diretamente aqui no Gasofilaço. Você tem o poder, a escolha de como você vai ofertar nessa tarde. Se você não tem, não se constranja. Não tem, não tem. Aleluia. Importante a sua presença aqui nessa tarde. Senhor Deus e Pai, leva-nos debaixo da tua proteção. Rapidinho. Vem aqui, mano. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja, irmão. Rapidinho, rapidinho. Glória a Deus. Seja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Olha abaixando. Eu fiz o exame. Um deu um nó de 4 centímetros no ovário esquerdo. Meu Deus. Aí a médica falou assim: eu já tive câncer de tireoide, tenho acompanhamento. Aí a médica falou: faça outro exame. Eu fiz, não deu nada. A ultrassom não deu nada. Só que a médica duvidou. Ela pediu uma ressonância. Ela pediu uma ressonância. Eu fui com ela semana passada. Ela falou assim: como é que você vê uma ressonância tão cara? Eu não paguei nada. Não paguei nada. Aí ela, tanto tem fé e muito. Ela já confrontou. Tanto a fé, sumiu o nódulo do teu ovário. Aí ela, não vou duvidar a sua fé, porque teu olhar diz que é uma fé de mulher de oração. Eu agradeço por ela. Você pode glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, aleluia. Tinha, mas subiu, porque esse é o nosso Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, recebe a oferta, a contribuição da tua igreja. Repreende o migrador, o devorador, e haja abastança no celeiro dos teus servos e servas. Leva-nos debaixo da tua proteção, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estende as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Dê mais uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Esteja sentado. Venha à frente receber a ministração com ordem. Deus que surge em meio a tempestade, em nome de Jesus, a unção. Do Deus que surge